Certo, vamos mergulhar direto no assunto de hoje, porque ele é urgente. Bem-vindos a mais uma análise onde a gente vai dissecar o custo oculto dessa nossa existência digital moderna. Pensa bem, hoje a gente consome fragmentos da vida de milhares de pessoas diariamente, e a verdade, isso acabou fragmentando a nossa própria saúde mental. É como se a mídia social tivesse instigado uma epidemia silenciosa de ansiedade. Neste nosso mergulho de hoje, vamos explorar o impacto psicológico de viver através de telas, entender por que bate aquele cansaço constante e, o mais importante, como a gente pode finalmente resgatar a nossa paz de espírito. Para começar, vamos fazer um exercício mental bem direto, tirado do nosso material base. Imagina só, e se a mídia social simplesmente não existisse? Quais escolhas a humanidade faria de forma diferente se ninguém sentisse que está sendo silenciosamente vigiado por uma multidão sem rosto, ali escondida atrás dos smartphones? É o tipo de pergunta que força a gente a avaliar o quanto das nossas decisões diárias são realmente autênticas ou se não passam de uma performance para um público totalmente invisível. E isso nos leva a uma constatação meio brutal, mas super necessária. É impressionante como isso captura a essência dessa nossa era ansiosa. A sociedade moderna desenvolveu uma fobia tão grande de ficar de fora das métricas sociais que priorizar retângulos que brilham no escuro em vez de uma conversa real virou a regra, não a exceção. O material original deixa bem claro: somos seres biológicos que precisam de intimidade e contato humano para sobreviver, mas de alguma forma a gente está tentando substituir tudo isso por pixels. Seção 1. A ilusão da conexão, ou, como o texto define de um jeito cirúrgico, a exaustiva desconexão conectada. Toda essa nossa exploração de hoje é baseada nos ensaios brilhantes da Brianna Wiest, na obra 101 Ensaios que Mudarão Sua Forma de Pensar. É um texto que vai fundo na maneira como a mente humana constrói a própria realidade. E o mais legal é que, além de apontar as armadilhas da vida moderna, ela entrega um mapa super claro para a gente desprogramar conscientemente esses hábitos tóxicos e reaprender a simplesmente viver. Existe um contraste gritante no centro desse conflito todo. De um lado, a gente tem a imagem da conexão, que é aquele esforço exaustivo, aquela ralação constante para manter uma persona online perfeitamente curada. Exige planejamento, exige filtro e uma preocupação absurda com o que vão pensar. Do outro lado, temos a presença real, vital, autêntica e, curiosamente, não exige esforço nenhum. Ninguém precisa colocar um filtro para tomar um café com um amigo na sala de casa, né? Então, a equação básica aqui é a seguinte: se a maior parte dos relacionamentos acontece no ambiente digital, a gente está basicamente criando a receita perfeita para um estilo de vida extremamente ansioso. É matemática pura. Quando as telas ocupam mais espaço ou são mais frequentes que o contato humano real, ininterrupto, a ansiedade vira um subproduto quase inevitável. É uma quebra total com a nossa natureza biológica. Seção 2. O complexo de holofote. O perigo real de atuar o tempo todo para uma plateia que nem tá lá. Isso nos traz para um tipo de agitação psicológica muito específica desse nosso cenário digital. O complexo de holofote é exatamente isso: a falsa sensação de que está todo mundo observando e julgando as nossas escolhas o tempo todo. Com as redes sociais, a gente meio que virou celebridade na nossa própria cabeça. Dá aquele medo paralisante de usar roupa errada, de demorar para casar, de não bater as metas de carreira no tempo certo. Tudo por causa dessa ilusão de que tem milhares de pessoas com uma prancheta na mão avaliando cada passo nosso. Mas olha, pode respirar fundo agora, porque aqui vem uma onda gigante de alívio. Ninguém está pensando na gente o tanto que a gente pensa. Ninguém está observando tão de perto assim. Aquela pressão esmagadora do complexo de holofote é, na maior parte do tempo, só uma projeção gigante das nossas próprias inseguranças. Tá todo mundo correndo de um lado para o outro, tão preocupado com a própria imagem que literalmente ninguém tem energia sobrando para julgar a vida dos outros de verdade. Sacar isso é absolutamente libertador. Esse autopoliciamento constante leva a que a autora chama de binge thinking, um pensamento compulsivo em oposição à vivência real. É aquela obsessão por desenhar resultados impecáveis na cabeça, lapidando a estética perfeita para o mundo online. Só que enquanto a energia mental é toda sugada por essa análise excessiva, as ações do dia a dia, aquelas necessárias para construir algo de verdade, vão ficando para escanteio. E a ansiedade, como o material aponta, quase sempre nasce exatamente dessa inércia. Seção 3. Como desintoxicar a mente. E o melhor, com passos práticos, sem precisar jogar o celular no rio. O mais encorajador de tudo é que as estratégias sugeridas não exigem que a gente vá morar numa caverna isolada.
A ideia é interromper esses gatilhos subconscientes com 4 ações bem pé no chão. Primeiro, dar uma geral e reestruturar o que se consome online. Segundo, fazer um verdadeiro expurgo mental. Terceiro, mudar a disposição das coisas no espaço físico mesmo, já que a mente lê muito o ambiente ao redor. E quarto, sair para dar uma volta, seja de carro ou a pé, sem rumo nenhum, só para observar a vida acontecendo lá fora e perceber o quanto o mundo é vasto. Destrinchando isso um pouco mais, a curadoria implacável da vida digital é fundamental. Tem que rolar um unfollow naquelas contas que só geram comparação inútil, substituindo por conteúdos que agregam. O tal do expurgo mental funciona muito bem escrevendo, jogar todos aqueles pensamentos bagunçados no papel libera um espaço absurdo na cabeça. E por fim, estabelecer limites físicos reais na casa, lugares onde a tecnologia simplesmente não entra, criando zonas de paz garantida. E aí chegamos num ponto-chave. O alívio mental verdadeiro exige que a gente abra mão daqueles pequenos e rápidos picos de dopamina. Sabe aquele pico emocional instantâneo que vem de um like ou de uma validação rápida? Então, em vez de usar essas mini distrações para colocar um band-aid nos problemas emocionais, o foco precisa mudar para a criação de soluções de verdade, concretas, enraizadas na vida real e não na tela. Seção 4. A âncora física. O antídoto definitivo para essa nossa fragmentação digital. A sacada aqui é ancorar a nossa consciência de volta para as sensações físicas, que são indiscutíveis. É um contraste bem forte que a gente precisa internalizar. A mente, especialmente quando está viciada na tela, é super frenética, analítica até não tudo é mais, sempre remoendo o passado, criando 1000 desastres no futuro. O corpo não. O corpo só existe no presente. Ele não analisa nada, ele simplesmente experimenta o que está ali. Voltar para o corpo é voltar para essa realidade silenciosa e inegável da nossa existência física. O material lista umas realidades físicas que são tão simples, mas que na verdade são pequenos milagres. O peso e o cheiro de um livro de papel. Aquele ventinho fresco de uma tarde de outono. Sentir o calor do sol batendo nas costas. Um abraço apertado e sincero. Coisas que avatar digital nenhum vai conseguir sentir, vestir ou saborear. São experiências que quebram na hora o ciclo da ansiedade, justamente porque elas exigem 100% da nossa presença. O que traz a gente para uma das percepções mais profundas dessa obra. A beleza e o significado do mundo dependem inteiramente da nossa presença física. Uma flor, por exemplo, só tem a beleza que tem porque o toque humano, o cheiro e a visão dão significado para ela. Sem o contato direto com o mundo físico, a gente corre o sério risco de passar a vida inteira habitando um vácuo vazio, cheio de matéria aleatória e imagens geradas por pixels. A conclusão de tudo isso é que a quietude não é um luxo para quem tem tempo livre. É uma necessidade biológica absoluta. Nós não fomos construídos para gastar energia online o tempo todo, sem pausa. Abraçar a quietude, se permitir fazer nada e dar um tempo das telas é o que permite que o cérebro processe tudo, se cure e encontre um pouco de paz de verdade. Estresse contínuo encurta a vida. A quietude salva ela. E a gente encerra a nossa análise de hoje com essa provocação bem no alvo. O quanto da energia de cada dia está sendo gasta para montar uma vitrine virtual, enquanto a vida real, complexa e tangível que está acontecendo aqui fora fica em segundo plano? É um convite para dar um passo atrás, abaixar as telas de vez em quando, silenciar um pouco desse ruído invisível e reancorar os pés na simplicidade maravilhosa de apenas estar vivo. Muito obrigada por acompanhar essa exploração com a gente e até a próxima.